pessoal, sejam todos bem-vindos. Ó quem tá aqui comigo. Hoje a saudação aqui vai vir de um amigo próximo. Olha aí. Bom dia pessoal. Olá. Vocês conhecem, né? Fala a verdade que vocês conhecem essa figurinha carimbada no país inteiro. Quem conhece o Cris aí, ó, escreve o dia que você viu ele a última vez. Vamos ver da onde que vocês conhecem o Cris. Seu jeito do Cal me chamar de velho, né? Então tá bom. O Cris aqui, pessoal, hoje a gente já teve um tempo junto, uma devocional aqui. E vocês lembram dessa música aqui, ó? Olha que legal essa música aqui, ó. Esse aqui é... Cadê? Vocês devem lembrar disso aqui, ó. Ele é o cara dessa música aqui, pessoal, ó. E essa não é a minha voz. Tá aqui, ó. Cadê? Filhos do Homem. O ícone, pessoal. Old school. O ícone. É o ícone. Ícone dos anos 90. Olá pessoal, olá. Vai dizer que... Ó, duvido que você não se converteu com essa música aqui, ó. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. É, ó. Tô ficando coradinho. Tua misericórdia, Deus de Israel. Mas é isso aí, pessoal. Bom dia. A gente está aqui. Esse cara aqui foi importantíssimo na minha vida. 2004, na verdade, o batismo com o Espírito Santo eu não tive. Eu entendi o batismo com o Espírito Santo através da vida desse cara aqui, num terreno, no estacionamento de uma igreja Da PIB. batista, irmão. Estacionamento da PIB. Você acredita? Não foi na hora do culto, mas foi fora do culto, dentro das instalações da PIB. E foi muito, muito especial desde lá. Muita coisa que eu ensino sobre o Espírito Santo, sobre oração em línguas, todo o discernimento, toda aquela desmistificação, sabe? Então, interessante, você falou ali, eu lembrei, né? Que não foi uma imposição de mãos, foi um entendimento, né? Foi um entendimento. Isso foi interessante. Não foi, eu pus as mãos, um poder secreto que tinha dentro de mim pulou para ele. Foi um entendimento que o Cal chegou, de repente... E sem culto, irmão, sem culto, na rua, né? E o Espírito Santo, na verdade, ele já está dentro de você, já está sobre você, mas você não desfruta do que você não entende. E se você não entender o que é oração em línguas, não entender o que é Espírito Santo, você vai ficar aí esperando sentir alguma coisa. Irmão, Deus não visita onde Ele habita. Pare de esperar a visitação de Deus. Na verdade, você precisa ser a manifestação desse Deus. E a manifestação desse Deus vem através do teu entendimento. Você entende, percebe. E eu costumo dizer o seguinte: Deus não serve para ser sentido. Eu não senti Deus. Irmão, Deus serve para ser percebido. E às vezes a gente... Só perceba Deus, assim, ó. Eu vi Deus. Ontem na live do Sérgio Ponce, cara, era perceptível a presença de Deus nos 4 cantos do mundo, onde as pessoas estavam assistindo. Eu estou recebendo testemunho até hoje sobre pessoas falando: cara, o que é isso? Eu só chorava a live inteira. E quem estava ontem sabe que foi algo assim... de Jesus purinho. Às vezes a gente busca com tanta intensidade que alguém traga a Deus, a gente busca com tanta intensidade aquilo que está fora da gente, aquilo que a gente está buscando em Deus, que a gente fecha os olhos e ouvidos para aquilo que já está dentro da gente, que Deus já deu, que através de Jesus já foi realizado em nós. Então, quando uma pessoa diz assim: mas eu vou lá, oraram por mim, eu não consigo ser batizado no Espírito Santo, como se ser batizado no Espírito Santo fosse alguma coisa que eu consigo, ou um ser poderoso traz para mim. E assim é todas as coisas que você vai realizando com a tua mente, você vai entendendo. Quando você percebe que já está dentro de nós, já está em Cristo, o papel não é receber, o papel é manifestar, né? Exato. Eu, como até sem perceber ou entender, pude abençoar a vida do Cal tanto tempo atrás. Hoje eu estou aqui a teu exemplo, bebendo da vida dele. Vim aqui para fazer uma mentoria, para buscar um relacionamento, um aconselhamento. E é bênção essa troca, uns aos outros. Acho que uns aos outros, a quantidade que isso fala na Bíblia, fala muito mais uns aos outros do que vem a receber aqui neste lugar algo que você não tem, né? É uns aos outros que faz a igreja. E eu tô empolgado porque Cris é um cara que já faz uma década de vida que a gente divide a mesa junto. E esse é um cara da minha casa, esse é um irmão do meu coração, esse é um cara que a gente tá
todo dia, na verdade, a distância ela não importa, né? Eu passo 6 meses, 1 ano sem ver o Quando se Cris. encontra, parece que foi ontem. E, meu, ele manda esse real pra mim, eu mando pra ele, e é por isso que a gente chegou até aqui, até hoje, né? Então, eu sou extremamente grato pela tua amizade, pela tua casa, pelos teus filhos. E hoje, pessoal, a gente tem aqui o convite do Dr. Léo Pimpão. Léo é pastor da Igreja no Cinema em Blumenau, e ele vai estar trazendo pra gente hoje a Bíblia na mesa. Então, Cris, você fica bem à vontade, irmão. Você pode ficar aqui. Vou você pode curtindo lá, se na quiser. minha casa. Mas, cara, fica aí se quiser. Você é convidado. E aí... Eu encontro com a minha filha agora, perto do meio-dia, eu vou lá atrás dela. Então, pessoal, fechou. muito bom. Ok, eu e o Carl sempre trocamos essas ideias e eu sempre acabo tendo que devolver troco dos outros. O Cris estava aqui, eu falei, cara, você não quer dar oi, você não quer começar bem a nossa live aí? E tamo aí, irmão, tamo aí. Ó, o Dr. Léo já... Tá aí. já... Pastor Léo, recebi a mensagem aqui e vamos caminhando junto. Valeu. Eu vou deixar vocês com o Carl aí, meu brother. Deixa eu só abrir o portão Deixa eu pôr já o Léo aqui. Aí Obrigado o Léo... pelo dia aí, pessoal. Pastor Léo, vou estar acompanhando vocês aqui, ok? O Léo já pode começar pra tudo. Beleza, Léo? Vou abrir pra ele ali. Legal demais. Grande abraço, Cris. Bom demais dar um oi pra você, cara. Daí, pessoal, ele me deixou aqui. Acho que eu vou dar um oi pra vocês enquanto isso. Que bom que vocês saíram. Não esquece de mandar um aviãozinho pra galera aqui. A gente vai dividir um pouquinho de palavra. Tudo muito vulnerável, tudo muito aberto. A gente não planeja nada. Eu quero compartilhar um pouquinho do que eu tenho aqui, junto com o Cal, que é um cara que sempre me inspirou e me jogou pra frente, como tantas outras pessoas aí. O Cris, cara, eu tocava música dele há 20 anos atrás. Com certeza, Casa Favorita, Mãos Limpas, Coração Puro. Cara, tanta coisa. O Cris Batistão escreveu história. Quem sabe, se você não viveu 20 anos atrás, você não sabe o que eles fizeram naquele tempo. Oi, aí em Blumenau, a gente tá hoje mais na internet, mas é no Teatro Carlos Gomes. Esse que é o objetivo nosso, aí voltar para lá. É isso aí, pessoal. Fala, calma. A resenha já começou aqui cedo hoje. E eu tô empolgado que a gente já vai continuar a resenha aqui, irmão. Muito bom. Obrigado, Léo. Valeu, pessoal, cara. então esse é o Léo Pimpão. Nas horas vagas, médico em tempo integral. Em todo tempo, pastor. Eu sou teu fã, irmão. Você tem meu respeito. Você é um cara extremamente inflamado. Você é um cara que não precisa ser mandado por ninguém para fazer o que Jesus te levantou para fazer. E então, já quero dar boas-vindas oficialmente ao Léo e a toda a congregação da Igreja no Cinema em Blumenau. Vocês têm sido exímios exemplos de inspiração, consistência, relevância. E parabéns, irmão. Parabéns, porque com certeza... O que vem pela frente, eu creio que é algo extraordinário. Eu consigo sentir, perceber que é no tempo improvável que Deus está levantando muita gente nos 4 cantos da terra. E tenha certeza, irmão, que você está à frente disso. Você está capitaneando esse próximo tempo. Respeito muito teu ministério, tua paixão pelo reino de Deus, teu chamado. E, cara, bem-vindo a bordo aí. Estou na expectativa do que Deus colocou no teu coração para essa manhã. Essa semana já está sendo bem intensa. Já começou com a Aline, começou com o Pedro de Bem falando sobre apacentar o rebanho de Deus. Essa palavra ficou muito no meu coração a semana toda. Tenho compartilhado ela por vários lugares que eu passo. E ontem o Ponce, não sei se você assistiu ontem, mas ontem foi pancada, né? Como Jesus entrou na história de um dos testemunhos, de um dos caras que hoje eu já mais respeito nesse país. É um cara aí... literalmente um experimentado na palavra, um ancião, um cara que deixou rastros de amor, um cara que hoje eu percebo que a gente está caminhando pegadas de homens como ele, né? E é bom quando você vê a velha geração que sobrou, né? Porque a gente olha a velha geração que falou, putz, foi parar onde, velho? Ninguém nunca mais ouvi falar daquele cara. E quando você olha alguém da outra geração que fala, cara, tamo aí, vamos para cima,
e tem mais, né? Então, foi muito bom ontem. E hoje, estou aqui com o Léo Pimpão, o meu pastor de Blumenau, o cara que é desbravador. Eu vejo você um cara desbravador, vejo você um cara pioneiro, vejo em você um cara multitask, um cara que tem uma habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sendo um excelente músico, sendo um excelente pastor, sendo um excelente gestor, sendo um excelente médico. Você é um cara que, na mesma intensidade que você realiza, é a intensidade que você também pensa. Você é um ser pensante. Sua mente, ela sempre está à frente da maioria das pessoas. Então, cara, é uma honra saber que você escreveu história com a gente, escreve história com a gente, e toda história que você escrever, pode ter certeza que a gente vai estar do teu lado sempre te aplaudindo e reconhecendo o que foi Deus que fez, os feitos de Deus na sua vida, meu irmão. Independente do futuro, eu só quero te dizer, se prepara, porque você sabe de onde Deus te levantou e você sabe para qual dia Deus está te preparando, né? E a gente quer estar do lado te aplaudindo, dizendo, cara, é isso aí, esse é o nosso irmão. Então, com vocês, Uau. Bíblia na mesa com o Léo Pimpão. Eu primeiro recebo isso aí tudo. Eu quero ser esse cara que você falou. Você já só uma questão de tempo. O mundo vai Mas, saber. com certeza essa parte do tá pensando à frente, isso daí é uma coisa que me incomoda e incomoda muito. Tá pensando à frente é uma coisa que a gente precisa lidar com isso e saber ter paciência ao mesmo tempo, saber ter esperança, tipo assim, enxerga o futuro, enxerga os passos para chegar até lá, mobiliza pessoas para fazer isso e, e nem sempre as pessoas, você precisa ganhar confiança das pessoas, porque nem sempre elas vão enxergar aquele futuro que você vê. É. E quando elas passam a confiar em você, elas passam a caminhar para o mesmo lado e de repente, tipo, chega mais ou menos naquilo que você tinha visto e algumas pessoas passam a entender aquilo ali. Mas é a confiança, né? Tipo, a confiabilidade. Uhum. Esse daí é um dos grandes segredos que está nisso daí tudo. Pode ver de uma geração aí que estava tentando se recuperar de um dilúvio que aconteceu na igreja, né? Tipo, pelo menos no final dos anos 90, e depois a gente via algumas outras fases, isso acontecendo e repetindo. Só para saber, tá boa a conexão? Tá legal para você? Não está definida a tua imagem. Ela está tipo 240 pixels. Eu vou. Te escuto bem, mas a imagem está sempre... Ela não define. A casa é tão grande que nem o Wi-Fi não dá conta de preencher de sinal a tua casa, mano. Haja roteador pra tua casa, hein? Aí. Agora tá travando mais ainda. Tá travando e agora o áudio tá cortando. Fica tranquilo. Depois aqui o É isso 3G. aí. Agora. Tá no 3G aí? Não, a próxima tentativa eu vou pro 3G. Eu lembro quando eu era mais novo, cara, e numa viagem missionária, eu estava trabalhando com o pessoal ali numa igreja, numa outra cidade, ali no litoral de São Paulo, e me abriu a porta de entrar num bar que tinha lá, o único bar que tinha na cidade, assim. E eu fiquei amigo do dono, tinha um piano lá, eu ia lá, tocava MPB, e daí tocava Oficina G3, tocava o Filhos do Homem, ia colocando isso daí e misturava as músicas aí. Até na época o cara ia lá, me dava jantar, era o bar mais bacana da cidade, assim, sabe? E nem sempre quando você lidar com igreja, você está lidando com pessoas bacanas. Muitas vezes são pessoas humildes, pessoas simples, né?
e que nem sempre tem muito resolvido a questão financeira e compara-se uns com os outros e acaba tendo uma dificuldade com isso. Eu lembro que um dos caras até ele me trancou no quarto que eu tava, porque eu tava indo direto no bar lá e conversando com as pessoas e batendo papo e falaram que era para eu estar lá recortando estrelinha para as crianças da IBI pintarem enquanto eu tava fazendo aquilo lá. E um cara falou para mim, você precisa ir para um projeto pioneiro, né? Um cara que era mais centrado ali, que estava organizando. Ele falou, cara, tipo, não dá para você ficar com uma coisa menorzinha. Você enxerga oportunidades, vai lá e faz. Nem sempre é isso que é ser uma parte de uma equipe. Que foi um baita aprendizado para mim. Aham. A gente é parte de equipe, a gente tem que trabalhar como parte de equipe, mas é sempre importante você estar andando com as pessoas que você admira. Tipo, tem pessoas que admiram essa simplicidade de fazer essas coisas, são as pessoas certas para determinadas atividades. E tem gente que... Eu admiro gente que nem você. Eu admiro gente proativa, gente que assume risco, gente que vai na frente, gente que primeiro pega a oportunidade e depois resolve os BO que acontecem pelo caminho. Tipo isso. E é nisso que a gente vai crescendo e aprendendo o que é, para mim, sabedoria. Como que é chegar na sabedoria, né? Porque tantas vezes a gente tem o potencial de fazer as coisas, mas a gente acaba enroscando no primeiro ponto para chegar na sabedoria, que é a fidelidade. E quando a gente enrosca na fidelidade, daí que eu fui aprendendo em cima do o que são as tolices da vida, que tem, você vai ver no começo da carta de Romanos, que ele fala muito sobre tolice, e que são os erros que a gente faz. E tantas vezes a gente, na religião, a gente aprendeu que a tolice é fazer o erro, é cometer o erro. E com o tempo eu fui aprendendo que tolice é um padrão de comportamento. Tolice é fazer a mesma coisa e esperar que o resultado vai ser diferente. E ficar no mesmo ciclo daquilo lá. Era disso que Jesus veio libertar a gente. Às vezes, numa situação daquela, eu posso pegar aqui no começo da carta de Romanos, mas, tipo, quando ele fala dessa tolice, fidelidade é justamente fazer o que é certo, mesmo quando o resultado não é aquilo que eu esperava. Aqui, quando eu estava vendo de Tiago 4, 4:16, 17, na mensagem, diz: vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Tiago 4:16, 17. Esse daí, na sabedoria, é justamente a gente saber se libertar do ciclo de pecado, do ciclo que aprisiona a gente, do ciclo de escolhas que coloca a gente num ciclo de mentira, que precisa mentir de novo para cobrir a mentira anterior, ou do site que eu acesso, que eu achava que eu ia ter controle sobre mim mesmo, quando eu acessasse quando quisesse, e não consigo deixar de acessar. O jogo que eu começo a jogar e de repente eu tenho um compromisso, me atraso para o compromisso porque eu não consigo parar de jogar aquele jogo. E é isso que a Bíblia define quando ela descreve escravo do pecado. É engraçado que esse outro lado, quando a gente vai fazendo aquilo que é certo, mesmo quando não dá resultado, chamar isso de fidelidade, isso a Bíblia chama de escravo da justiça. Então, pela fidelidade, o que precisa é, mesmo quando não tem resultado que eu quero, eu vou e tenho perseverança. Perseverança na fidelidade, eu começo a perceber as situações onde a minha fidelidade deu certo, onde minha fidelidade deu errado, onde minha fidelidade deu certo, onde ela deu errado, quanto a resultados, até que chega a sabedoria, que eu saber discernir os padrões. Eu consigo discernir em mim mesmo e no outro o padrão de tolice e o padrão de fidelidade. Então, essa é uma das coisas que eu mais tenho estudado ultimamente, que era partir daquela ideia de onde eu sou, como criança, eu posso ver o reino de Deus.
eu comecei a estudar isso vendo uma live tua aqui com o Vitor Azevedo. Sobre a infância, a inocência e o que é ingenuidade. Porque ingenuidade e tolice, elas andam juntas. Mas não a inocência. Então, na ingenuidade eu caio na tolice que me leva à escravidão. Só que quando eu abandono a inocência por causa da ingenuidade, eu paro de ver Deus. E a inocência que me permite ver Deus em todos os lugares. Por isso que eu tenho acesso ao reino de Deus quando eu sou como criança. Inocência é a ausência de culpa. Quando eu não tenho culpa, eu sou inocente. Simples assim. Então, a graça é esse perdão que tira de mim a culpa. Ela me traz a inocência. Mesmo sem eu ter ingenuidade no mesmo barco. Então, eu consigo ver Deus em todas as coisas. Só que quando eu fui ali para Gálatas 4, 1 a 3, um texto clássico do The Way, ele fala que, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então, a criança, ela não tem acesso à herança, mas ela vê o pai. Essa é a condição de muita gente. É a condição de muita gente que não vive aquela herança, que não recebeu herança em si, né? Tipo, não consegue conviver e às vezes olha o outro e compara consigo próprio. E o Deus que a gente serve é o Deus que fala, ele fala na parábola dos trabalhadores, né? Se o dinheiro é meu, não posso fazer o que eu quiser com ele. E Deus, ele coloca nisso, a gente aprende nessas parábolas que a gente espera por equidade. A gente sabe que Deus trata todos nós de maneira igual. Mas não quer dizer que Deus distribui as coisas de maneira igual. Então, a gente espera equidade e Deus pode parecer injusto para quem acha que Deus seria justo se ele desse igual para todo mundo. Esse daí é um dos aspectos da ingenuidade. A ingenuidade não enxerga que ninguém vai ser tão justo quanto Deus. É eu que não enxergo o todo. Então, a criança, ela fica comparando as coisas. Isso é muito comum, é da criança. A gente tem filho pequeno. Uma das características da criança é ficar comparando. É comparar com o amiguinho, comparar com o desenho, comparar com a princesa. Ele está aprendendo os padrões e faz parte disso daí. Isso daí a comparação que ele faz é justamente, ele é o fruto da ciência do bem e do mal. Ela vai acontecendo ali. E o legal é que nisso tudo deixa muito claro que o objetivo de Deus não é que eu seja criança para sempre. Mas o objetivo dele é que eu seja inocente para sempre. E a gente começa a ver, tipo, Deus, ele quer filhos maduros que conheçam a ciência do bem e do mal, porém que sejam sábios para aplicar a coisa do jeito certo. Ele reconhece o padrão que aprisiona, o padrão que liberta. E, cara, como que isso tem sido libertador da gente pegar esses conceitos desde a humildade. A humildade é só vir com o tempo. Não adianta a gente querer acelerar a humildade em alguém. A gente pode até orientar. A gente pode até estar junto, acompanhar o BO, mas se a pessoa souber que, olha, eu vou te orientar, eu vou te discipular nisso aqui. Mas saiba, o dia que der BO, eu vou estar lá com você. Eu estou contigo. É assim que Deus faz com a gente. Ele nunca colocou o peso de erro, peso de um erro em cima do todo que a gente pega. Então, eu não sei o que você puxa disso daí, Cal, quando você está pensando sobre maturidade, porque você fala demais sobre isso daí. Às vezes você usa outras palavras, você fala sobre
virar homem, você fala sobre responsabilidade e tudo, né? Tudo se resume à responsabilidade. Então, ele quer que a gente cresça, mas ele quer que a gente mantenha a inocência ao mesmo tempo. É. Tópico muito bom mesmo. Eu acredito que a vida ela é desenhada para a gente deixar de ser inocente. E isso em todas as esferas, né? Quando você vê a homossexualidade é falta de inocência, o uso abusivo de drogas é falta de inocência, a prostituição dentro de um boteco é falta de inocência. E acredito que inocência é a base da confiança. Não tem confiança naquilo que perdeu a inocência. Não tem confiança, eu não consigo confiar. Então, logo, a inocência define os meus níveis de relacionamento. As pessoas que enxergam em você inocência, elas vão se engajar mais rapidamente em você. Uma pessoa que não vê inocência no que você faz, ela se sente ameaçada por você. A ausência de inocência gera ameaça. Por quê? Porque você olha e fala, pô, esse cara, ele é ligeiro, esse cara é malandro, essa moça é ligeira. Por quê? Porque a inocência, ela me faz, porque o amor é o contrário, né? O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se ressente com o mal, não se porta com injustiça. Tudo que é contrário ao amor, contrário com o amor, está fora da inocência, porque o amor é inocente. E eu acredito que a primeira marca que precisa ser de um crente, homem de Deus mesmo, que o cara fala aquilo que ele fala inocentemente. Inocentemente. Por quê? Porque mesmo que eu estou falando errado, a inocência garante a intenção pura. E eu costumo dizer assim, ó, o pensamento pode estar certo e errado, mas não existe uma intenção certa e errada. Existe uma intenção boa e uma intenção má. Uma tem origem na malignidade, na maldade. A outra tem origem na bondade, que é o fruto do Espírito. Jesus nunca respondeu perguntas que fizeram para ele. Jesus sempre respondia intenções. Então, o jovem rico chega, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí ele olha e fala assim, por que me chamas bom? Ele não estava tentando responder, se portar como um bom. Ele não estava tentando ser o bom que o jovem rico chamou ele de bom. Só que a hora que ele chama de bom mestre, ele olha e fala, opa, descobriu um fariseu ali dentro. Porque na religião, ser bom é uma coisa grande. Na religião, você tem esse olhar do cara que é bom. Pô, esse aí é bom, o cara é top, o cara é... E na inocência, não. Na inocência, o cara é o cara. Puxa, eu nem pensei que era o fulano, nem pensei que era o ciclano. E eu creio que a vida, ela é desenhada pra gente ser castrado na nossa inocência. E aí, interessante que a inocência, ela é a matriz da confiança, né? Um casamento que perde a inocência é um casamento que entra o assunto de divórcio. Um casamento que perde a inocência é um casamento que entra a possibilidade do adultério. Um casamento que perde a inocência é um casamento que entra a ideia de um filho não ter um pai. E cara, eu também não tive, e daí? Né? Na verdade, não é e daí. É gravíssimo um filho não ter pai. Né? E quando você estava falando aqui, o texto aqui que você citou, deixa eu voltar para esse texto aqui, de Tiago. É interessante, deixa eu pegar aqui, cadê? Do jeito que você está, você se vangloria falsamente da sua presunção e da sua vaidade. Toda ostentação está errada. Mano, a ostentação denuncia a ausência de inocência. É impossível alguém inocente ostentar, irmão. Impossível. E aí, hoje eu fico olhando assim, crente na rede social, uma mulher de Deus sensualizando, perdeu a inocência. Um homem de Deus mostrando
todo o relógio dele, a marca do carro dele, é isso e aquilo, e tô em Veneza, tô em Roma, tô em não sei aonde. Só que ele é pregador, ele é homem de Deus. E aí se enxerga no homem de Deus ostentação. Ei, ele não percebeu, mas ele deixou escapar que ele está desprovido de inocência. Inocência não ostenta. É. Você consegue pensar isso? Com toda a sua presunção e vaidade, porque toda essa ostentação está errada. Portanto, resumindo, aquele que sabe o que é certo fazer, mas não faz, comete pecado. E aí no inglês, a palavra certa é right. Uhum. Righteousness, sim. E aí right aqui em português está errado. Aquele que sabe o que é justo de fazer. Uhum. Aquele que sabe o que é justo de fazer e não faz o que é justo, comete pecado. E aí, quando você fizer o que é justo, você vai fazer um monte de coisa errada. Aí que tá o negócio, cara. Tipo, que era justamente esse daí que era o raciocínio para chegar nessa parábola que eu tava falando. Que é o Mateus 25:14. Eu tô no a mensagem. Eu não sei se vai ter exatamente as palavras que eu tava vendo na EVI, mas eu tô com a mensagem aqui na mão. O reino de Deus é 25:14. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhe delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 moedas, ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las no cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E esse elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebeu 1.000 moedas declarou: patrão, não sei o que o senhor tem. Sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e entregue ao que arriscou mais. E tire o senhor garantia daqui. Lance-no fora nas trevas exteriores. Cara, esse texto aqui, em outras traduções, ele chama ele de servo mau. E esse daqui, ele fala sobre toda a comparatividade das coisas. Assim, tipo, mas que Deus é injusto, ele deu 5 para um, deu 2 para outro e 1 para o outro. Deus gerou a diferença social. A se juntar o que os dois que menos ganharam, não dá o que ele deu pro que mais tem. E ainda chega no final, ele tira daquele que só tem 1, e ele não dá nem pro que tinha 2 e virou 4, ele dá pro que tinha 5 e virou 10. Tipo, ele poderia, esse daqui, olha, ele duplicou, mas ele tava com menos. Cara, tem tanta informação nessa história aqui. Porque, cara, tipo, eu pensaria, o servo mal, pô, se o cara vai lá, multiplicou o dinheiro, gastou o dinheiro e devolveu igual. Servo mal era se o cara contratou um assassino de aluguel, se o cara gastou com prostituição. Não, ele chama de servo mau aquele a quem ele confiou e o cara não fez nada. Cara, mal é uma palavra forte. Deixa eu até ver se eu acho uma outra versão aqui. Eu vou pegar na própria NVI. Que ele fala aqui. Ele chama aqui de servo inútil. Servo inútil. Faz tudo que seu senhor. Isso, no inglês ele fala weak and lazy. Weak, tipo, quase fraco que e lerdo. Lerdo. Até o lerdo eu entendo, cara. O lazy, o devagar, chamar isso daí. Mas ele chama de mal. E, cara, tipo, tudo o que o religioso chama de alguém mal não é isso.
Isso Porque aí. pro religioso é melhor não pecar, nunca, nunca errar, porque ele acha que a Não correr tolice risco. é errar. É melhor você não correr risco do que fazer algo errado. Correr risco para a religião é uma afronta. Então, vai que eu faço alguma coisa errada no meio do processo. E como que isso tem tudo a ver com a maneira com que o servo não tem inocência em ver o patrão? Isso. Uhum. Os outros arriscaram, podia até ter perdido. Eu não sei porque a história é essa, né? Mas quem sabe se o cara que tinha 5, putz, devolveu 4, mas ele tentou. Pelo que ele fala aqui, possivelmente ele teria dito que aquele é um servo bom. É bom. Porque quando ele confiou, ele se comprometeu no resultado. Uhum. Outra coisa que eu vejo nisso aqui é como que, tipo, Deus distribuiu para eles. Mas olha que engraçado, às vezes a gente pensa, olha, Deus deu para um mais do que para outro. Mas, cara, o patrão não deu para ninguém ali. O dinheiro continua sendo do patrão. Tipo, esses 5 mil que virou 10 mil não são do cara. São do patrão. Isso aí. Tipo, nesse texto aqui na versão mensagem, ele fala, venha ser meu sócio, mas nas outras, aqui na EVA ele fala, venha e participe da alegria do seu Senhor. Uhum. No inglês também ele fala que é para participar dividir a alegria do Senhor. Cara, ele está falando sobre responsabilidade. E eu acho que toda essa história de Deus, desde o começo, desde o conhecimento do bem e do mal, desde a queda, a redenção, ela coloca a gente na posição de herdeiro e herdeiro responsável. A gente desenvolver essa responsabilidade e ela se chama sabedoria. Então a gente passa por todo esse processo onde ele tem seu tempo, ele exige erros. Aquele que nunca erra, ele não vai aprender. Ele não vai chegar a nenhum lugar. Aquele que não recebe perdão, ele vai travar no meio do caminho. Aquele que não supera, que não vê que tudo aquilo que ele fez, ele olha para trás e conecta os pontos e vê, putz, cada erro que eu cometi, cada coisa estava me apontando para onde eu estou indo hoje. Menos para o senhor garantia ali, né? Que o cara das 1.000 moedas, que não fez nada com elas. Porque o senhor dele é muito exigente, né? Então, se ele é muito exigente, eu não vou arriscar isso daqui, vou devolver a mesma que você me deu. Então, isso daqui, ele muda toda a ideia do que é ser mal para Deus. Isso é mal, cara. Tipo, você vai vendo diversas versões de como faz. Eu estudo bastante em inglês também. E, cara, tipo, ele usa essa palavra wicked no início do livro de Romanos bastante. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá o celular bem na frente aqui da minha Bíblia. Onde ele tá falando da ira de Deus contra a humanidade aqui em português. E onde ele coloca toda essa parte de justiça e o righteousness, que é uma palavra que no português a gente tem a tragédia dela ser mal traduzida. E ela entra como palavra justiça. E daí a gente tem que fazer todo um malabarismo para explicar o que é a justiça de Deus. Que ela fica no mesmo, parece que é junto do juízo. E não é, tipo, righteousness, ela fala sobre os direitos. Quem tem direito? O herdeiro tem direito. Não a criança. Mas a criança que já cresceu e não precisa da lei para dizer o que é certo. Eu acho tão engraçado isso daí quando a gente vê a mentalidade de religião, ela está muito mais presa dentro. Quando a gente pega a Bíblia, você vê pessoas tirando versículos da Bíblia como se estivesse lendo a Constituição do país. Ó, no parágrafo tal, o artigo tal, inciso tal. Cara, se teus pais mandam uma carta para você lá da Alemanha, vamos dizer que resolve mandar uma carta. Cara, a carta dizer, você quis dizer isso. Ele mandou uma carta você lê ela do início até o fim. A carta você sente a mensagem. A carta você sente a intenção daquele que remeteu a carta para você. Você sente o carinho daquele que se importou em escrever uma carta para você.
E eu acho que a sabedoria do crescimento disso é um pensamento não linear, um pensamento não sequencial. Que é isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele quebrou a linearidade da leitura da história de Deus. Cada vez que eu vejo isso daqui, o que é certo e não fazer, eu estou construindo aqui um pensamento, né? Eu volto para aquele momento lá atrás, onde Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Ele ia dar um filho para ele que ele não conseguia ter. E o tempo passou. Passaram lá uns 1.600 anos depois. Os filhos dele a gente conhece como judeus. Eles se deram um nome, viraram uma nação, né? Tipo, exclusivo. Cara, e daí eu pergunto para você, como que aqueles que deveriam abençoar todas as famílias da terra têm um alfabeto que é só deles e ninguém mais sabe ler o alfabeto deles? Como? Não tem como. Essa diferença esse é o herdeiro que Deus não quer que a gente seja. Aquele que é um empresário, aquele que empreende, normalmente, aquele cara que criou a própria riqueza, ele é generoso. Normalmente. Aquele que criou a própria riqueza, ele é cheio de amigos, ele sabe o valor que os amigos têm na construção de riqueza. Agora, herdeiro, nem sempre. Herdeiro, a maioria das vezes do que eu conheci na vida, herdeiro ele tem muito mais a ver com o terceiro servo, que só quer manter o patrimônio que o pai construiu. Ele só quer segurar e deixar que ele não quer perder os benefícios daquilo que Deus conquistou, daquilo que o pai conquistou para ele. E é justamente disso que é essa história da Bíblia inteira. Um povo que se fechou para si mesmo, que deveria abençoar todas as famílias da terra. Tem uma língua que só eles falavam, tinha um alfabeto que só eles usavam. Tipo, imagine que até Malaquias, até o tempo de Malaquias, ninguém sabia quem que era Moisés no mundo. Os egípcios lembravam como um sindicalista lá atrás, né? Que fez um BOzão bruxo, matou um monte de criança. Tipo, provavelmente era isso que falava de Moisés. E do que eu mais aprendi nos últimos meses foi desse espaço, apesar de a gente estar falando sobre a Bíblia, eu gosto mais do intervalo entre Malaquias e Mateus. A parte que eu aprendi quando criança, que o Espírito Santo ficou silencioso. E graças a Deus que a nossa fé é baseada na mudança de mente, e eu posso evoluir na minha fé. Eu não acredito no Espírito Santo que fica silencioso por 400 anos. Tipo, eu tenho que mudar todo o meu entendimento do que Deus é amor se eu imagino que ele ficou silencioso por 400 anos só porque tem uma folha em branco dividindo o Velho do Novo Testamento. Tem muita coisa aconteceu ali naquele meio. E dentro da parte que não está na Bíblia, Malaquias ele está 400 anos antes. 376 antes de Cristo, chegou um outro personagem que não diz na Bíblia, que chama Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles. Um gênio. Um menino filósofo que virou rei porque o pai dele morreu. E a mentalidade grega de liberdade fez com que ele saísse, tomasse as terras que os persas tinham tomado. E todos esses povos do final do Velho Testamento, eles dominavam e escravizaram tudo. Ele saiu libertando e fazendo todas as cidades virarem cidades-estado. Lógico que colocava um grego para comandar ali o negócio. Mas ele ia lá, pegava cada cidade, levava escola, levou biblioteca, levou ginásio de esporte, levou o livre pensamento. E às vezes eu acho que muita gente acha que o Espírito Santo não falou, porque ele foi o primeiro que conseguiu mudar a cultura dos judeus. Os judeus foram para o Egito, tipo, eles estavam no Egito, saíram judeus. Eles foram para escravo na Pérsia, voltaram exatamente como judeus. Eles não mudaram a identidade deles. Foram para a Babilônia, voltaram exatamente como judeus. Quando Alexandre o Grande entrou lá, eles criaram o aramaico.
a língua que Jesus falava. Uhum. E eles traduziram o Velho Testamento para o grego, para a Septuaginta. E Alexandre o Grande fez a primeira língua global. O grego virou o inglês da época, ele tomou o mundo inteiro. Libertou as cidades. Levou a mesma língua. Sabe qual que era a confusão que os judeus tinham quanto aos jovens deles naquela época? Que os jovens não queriam mais circuncidar, porque os gregos jogavam esporte pelado. Eles começaram a falar grego. E de repente você chega e tem um Novo Testamento escrito em grego. Tá, depois veio Macabeus, que a gente que é evangélico não pode ler porque é um livro dos católicos, né? Que conta como que os judeus expulsaram os gregos de lá, criaram a primeira dinastia judaica depois de séculos. Mas depois de um tempo que eles fizeram isso daí, esses revolucionários, os que estavam no campo e foram esquecidos, eles viraram os fariseus. E os que foram para a cidade e ficaram ricos chamaram os saduceus. Eles expulsaram os gregos dali porque eles colocaram o templo de Jerusalém para idolatrar a Zeus. Ali cruzou a linha, né, da coisa. E passou um tempo, vieram os romanos e tomaram tudo aquilo ali. E de mais uma vez a gente aprendeu que os romanos são maus, que os romanos são terríveis, olha o que eles fizeram, estavam perseguindo o povo ali. Só que os romanos foram lá e eles construíram estradas de Roma até Jerusalém, até o Egito. Eles tinham estrada para tudo que era lugar. Eles acabaram com a criminalidade para ter comércio. Eles acabaram com os piratas do mar Mediterrâneo. Em toda essa opressão e naquilo ali, surge, Jesus nasce naquele meio. Ele me traz a resposta para uma pergunta que eu sempre tive desde criança. Por que Jesus só veio há 2000 anos atrás? Não veio antes? Porque Jesus é uma palavra. E a palavra precisa comunicar com todas as línguas. E eles se isolaram, eles só tinham a língua só deles. Eles tinham um alfabeto só deles. E precisou um rei grego invadir, destruir tudo, reconstruir, depois veio os romanos destruir tudo. E a gente entende aquilo que Deus faz, às vezes, que a gente toma porrada na vida e amadurece. E depois você vai ver todas as estradas por onde Paulo andou, foi Roma quem construiu. Se Jesus viesse antes, ele ia falar hebraico e ninguém ia entender. Se Jesus viesse antes, não tinha estrada, porque eles não se conectaram com os outros povos. Eles não entenderam por que Deus colocou eles ali no Oriente Médio, onde conecta a Ásia, Europa e África. Eles não entenderam o que Deus pediu. Eles guardaram para si próprio. Eles esconderam os 1000 talentos que Deus deu para eles. E depois Deus chegou lá e falou, vocês são servo mau. Eu vim para os que eram meus não me receberam, foi para os outros. Ele veio para abençoar o mundo inteiro. E às vezes a gente continua achando que o problema é fazer coisas erradas. E não entende que o problema é deixar de fazer as coisas certas. Então, hoje eu tenho um entendimento tão mais importante assim, de uma outra variedade daquilo que significa... Olha quem veio aqui. Línguas, a Martina. Do que significa línguas? E ele está dando oi para você que está no fone aqui. Línguas, interpretação de línguas, a cura da maldição de Babel, a comunicação com o diferente, o nosso potencial de investir a nossa própria vida para os outros, entregar a nossa vida para os outros, porque foi isso que ele fez. Numa comunidade generosa, não tenho medo de expor as minhas necessidades, porque os outros vão suprir. Cada vez que eu exponho a minha necessidade, eu gerei ministério para alguém. Ele pode ser generoso porque eu expus. A gente, como liderança da igreja, a gente cria ministério para que tenha vaga para os outros servirem. A gente cria departamento, a gente cria necessidades.
Sem necessidade não tem onde servir. Todas essas coisas conectam as pessoas e Jesus é uma palavra. E tão importante é a gente saber traduzir essa palavra para cada contexto. Isso é fazer o certo. Vai errar? Cara, a gente errou quantas vezes, velho? Não dá nem para contar, cara. Quanta gente tem nossos piores momentos e tentaram definir eu e você pelos piores momentos, pelos maiores erros nossos, para não ter que nunca reconhecer os acertos. Então, o conceito do que Deus quer da gente, eu acho que ele está muito dentro disso, que é sabedoria. Sabedoria é a gente reconhecer os padrões, quebrar os padrões destrutivos das pessoas, viver em humildade, porque senão aqueles que seguem a gente não vão ter humildade para aprender. A gente sempre tem que ser humilde. A gente sempre tem que ser corajoso, porque a nossa integridade só acontece na coragem. Coragem não é aquele post lá. Coragem não é falta de medo. Coragem é falta de ego. É fazer o certo quando ele é desvantajoso. Sem coragem você não é sábio. Não tem como ser sábio sem ser corajoso. Porque não tem humildade para ter integridade. E essa busca pela sabedoria, o mais lindo dela é que ela não encerra. Às vezes a gente faz The Way, o The Way ele é um curso tão lindo assim, mas ele soa conclusivo. Parece que quem terminou The Way fala, agora eu sei tudo. Cara, não, peraí. Agora você só resetou o sistema. Você só formatou o HD. É aqui que começam as coisas. É aqui que começa. Tipo, a graça te libertou daquele passado. A justiça te fez começar a entender o que é justo para Deus. A herança, você toma conhecimento dela agora, mas não se assuste, você não vai ter acesso a ela ainda. Ela já é tua. Mas enquanto criança, a gente precisa crescer para um nível de maturidade para ter acesso. E desfrutar da glória de Deus é muito do que a gente vive. Das coisas, da realidade esquisita que a gente vive. E que, cara, histórias que a gente ouve, as pessoas que cruzam por gente da nossa comunidade, por gente da nossa igreja. E o que está transformado. Quantas pessoas hoje estão em outras igrejas, mas que foram alcançadas por você de volta? Esse número, a gente nunca vai saber. Esse número não tem como saber. Não foram pessoas que deixaram de fazer as coisas erradas, mas foram pessoas que voltaram a fazer coisas certas. E nisso se resume as leis dos profetas. É nisso que eu queria compartilhar. Citei muito texto sem falar qual que é a referência, sem falar qual que é o versículo, mas está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia, quase tudo no Novo Testamento. E falei até coisa que não está na Bíblia, que está naquela página em branco ali no meio, que ela é tão importante para mim. Onde a palavra foi traduzida. Então, com o Espírito Santo, as pessoas começam a ouvir a nossa mensagem dentro da cultura delas. Eles começam a receber uma tradução milagrosa para aquilo que a gente quer falar, e tantas vezes até a gente que é mais ousado só consegue falar com religioso. O termo gospel sai da boca, eu não consegui segurar ele. Às vezes eu sinto, quando eu solto um termo gospel, eu sinto que Deus chega para mim e fala, servo mal. Não é para eles que é para você falar só. Você tem que falar com aquele que não entende. Com aquele para quem a palavra precisa ser traduzida ainda. Muito bom. Inocência é o pavimento para a sabedoria. Não tem como alguém ser sábio desprovido de inocência, né? E talvez numa próxima eventualidade a gente devia falar como proteger a sua inocência, né? Passos práticos
coisas que realmente comprometem a nossa inocência. Ontem Deus me falava o seguinte, a confiança está baseada na inocência. E quantas pessoas perdem confiança por causa de dinheiro? Só que a gente esquece que dinheiro a gente pode recuperar a qualquer momento, a confiança nunca mais. Não tem como eu, com todo o dinheiro do mundo, comprar a confiança de alguém em mim. Não tem. E uma das coisas que eu percebo que, de fato, a gente perde a inocência é quando eu começo a valorizar, por exemplo, o dinheiro, começo a valorizar o status, começo a valorizar, meus olhos repousam sobre aquilo que, na verdade, não tem tanto valor. Tem um preço, mas não tem valor. Né? É muito barato, é muito... E a ostentação, né? A ostentação é a prova da ausência da inocência. A inocência não ostenta. Talvez essa é uma chave hoje dessa devocional aqui, né? A inocência não ostenta, e ponto final. Quando você vê alguém ostentando, seja sensualizando, seja mostrando os bens, as riquezas, seja mostrando viagens, seja isso, seja aquilo. Porque a ostentação, na verdade, é uma intenção, né? A Bíblia trata 3 aspectos: rei, reino e povo. O Espírito Santo é autossuficiente, não necessita de imposição de mãos. Vamos ver. Considerações aqui de quem está acompanhando a gente. Coragem não é ausência de medo, é domínio sobre ele. Muito bom. Estamos a 40 segundos. Quer deixar suas considerações finais aí? Não quero tomar muito teu tempo. Sou muito orgulhoso em ser teu amigo. De ter acesso direto é um privilégio. Você não tem como todo mundo ter acesso direto a você, é impossível. E, cara, tenho uma honra enorme em carregar esse bastão junto, cara. É uma mensagem que nem toda uma geração antes conseguiu fazer. E eu acho que a gente tem um potencial muito legal.